Fala, meu povo! Sejam bem-vindos de volta a mais um resumão da rodada. Eu já quero pedir desculpa aqui, se for o caso, do ventilador fazer barulho, mas tá um calor que não dá pra aguentar. Então, hoje a gente vai falar de Campeonato Carioca, vai falar também de Clássico Paulista que a gente teve nesse final de semana e também uma coisa bem chata que aconteceu lá no Atlético. Então, vamos embora que eu não quero perder tempo, começar falando de Campeonato Carioca, que a maioria dos clubes grandes já voltaram a usar o time titular, mas um ainda não, que foi o Botafogo, que venceu o Bangu pelo placar de 2-0. E nesse Campeonato Carioca, que tá todo mundo ali muito próximo, o Botafogo, que tava na penúltima rodada, antes de começar a partida, já deu um salto para a zona de classificação da Taça Rio, estando bem perto já de chegar ao G4. O Botafogo ainda usou esse time B, se eu posso dizer assim, e não fez mais uma vez uma boa atuação. O Botafogo venceu, mas a sensação é que se o Botafogo apertasse um pouco mais, a chance de fazer uma goleada, tal qual o Flamengo fez contra esse time do Bangu, é possível. Só que não pressionou esse bastante. Né? O Patrick de Paula, que já viveu altos e baixos nesse Carioca, né? Foi um alto no gol marcado contra o Maricá, depois de algumas reclamações da torcida, depois de jogo contra a Portuguesa, não rendeu também, e depois desse jogo, fez mais um gol. Acaba sendo um dos artilheiros, né, do Botafogo no Campeonato Carioca, e também teve gol do Cauê, que também já marcou nessa edição do torneio. Bom, já na próxima rodada o Botafogo volta a utilizar o time principal após uma sequência de 2 vitórias e 3 derrotas com esse time base. Do outro lado, a situação do Bangu não é nada boa. O time, pela primeira vez, passou 5 rodadas de Campeonato Carioca sem marcar um mísero gol. E não é pela primeira vez do Bangu, é pela primeira vez na história do Campeonato Carioca. Então você vê, a escalação muda, o treinador muda, mas o time não reage. Como eu falei lá no primeiro vídeo, a torcida corresponde. Inclusive até viralizou nessa partida um vascaíno no meio da torcida banguense torcendo. Mas o time em campo não é bom bastante. E o Bangu vai caminhando para uma temporada que pode acabar num rebaixamento. Lembrar que o Bangu é dos times que não tem calendário longo, né? É só esse Campeonato Carioca e depois, na segunda metade do ano, a Copa Rio. Então é bem perigoso o que pode acabar acontecendo com o Bangu, de acordo com o desempenho e com os resultados nesse estadual aqui. Então você vai falar também dos times que trouxeram o time titular a campo, a começar pelo Flamengo, que fez isso pela primeira vez na temporada, depois de uma pré-temporada nos Estados Unidos, enquanto o time B jogava no Nordeste, o time principal foi estar em Brasília. O Campeonato Carioca é lotado de jogos que não acontecem no Rio. Pegou um público até bom, de 20 mil pessoas, mas não encheu. Mais uma vez, ingressos muito caros, mas o time em campo desempenhou. Eu posso talvez afastar um pouco o Bruno Henrique, mas eu vou dizer que o Gerson fez uma boa partida, o próprio Plata, Michael, os dois que marcaram os gols da vitória. A gente viu um Flamengo que ali conseguiu pressionar muito bem em Volta Redonda, e praticamente passou o jogo sem atacar, sem levar perigo nenhum. Foi o goleiro Rossi, que também está de volta. E o que marcou nesse jogo foi o volume que o time do Felipe Luiz conseguiu colocar, principalmente do lado direito do campo. Então, muitas jogadas ali envolvendo o Varela, envolvendo o Gerson. Claro, acaba acontecendo isso também por não ter um centroavante mais fixo dentro de área, né? Inclusive, essa partida foi a estreia do Juninho, que entrou no lugar do Bruno Henrique no segundo tempo. Não teve muito tempo para manchar futebol assim, mas é uma posição que o Flamengo realmente precisava de modo urgente. O Bruno Henrique perdeu uma chance na cara, o Pedro ainda vai levar um tempo para voltar, o Carlinhos, que vinha sendo relacionado, chegou a ser titular nessas partidas do Carioca, não vai continuar na equipe. Então, prova que o Flamengo realmente precisava de um atacante e talvez, ainda com o Juninho, ainda com a volta do Pedro, daqui a um tempo, é capaz de precisar de mais um para seguir jogando essa temporada. Quem também teve uma atuação bem segura e conseguiu se impor ao adversário foi o Vasco contra a Portuguesa em São Januário. Talvez a melhor atuação da rodada, inclusive. A equipe do Carille novamente jogou, não só recuou, não só não quis ficar com a bola, como ficou, como foi para cima, como foi valente, como buscou os gols. Isso na última partida, a primeira sob o comando do Carille, o time pareceu ter muita dificuldade para encontrar o Verratti. Isso não se repetiu nessa partida contra a Lusa. E é curioso dizer isso porque a gente viu que achando o Verratti,
a situação do Vasco fazer gols é mais fácil, né? O Verratti, inclusive, vai ficar até o final de 2026, conseguiu uma renovação de contrato ali, mas também é importante falar desse meio de campo do Vasco da Gama que faz o time jogar. O meio de campo escalado para essa partida foi de Jair, Tietê, Coutinho e Paulinho Paula. Lembrar que o Jair e o Paulinho Paula estiveram fora de boa parte da temporada passada, o Coutinho chegou na temporada passada ainda não tão bem fisicamente, e o Tietê é uma contratação para esse meio de campo, né? E ver que esse meio de campo é realmente mais técnico, ele auxilia o Vasco em muitas coisas. Mostra a falta que o meio de campo desse faz, entendendo alguns jogos, alguns desempenhos da equipe na temporada passada. Também tem o Hugo Moura, que entrou nessa partida, acabou não começando a titular, e também pode beliscar alguma vaga nesse meio de campo aí. Então a gente vai vendo como é que o Carille vai escalar essa equipe para a próxima partida. Já numa parte mais ofensiva desse meio de campo, Coutinho tá querendo demais? Olha, talvez a segunda ou até a melhor atuação do Coutinho pelo Vasco, desde a volta, né? A gente pode destacar talvez o jogo contra o Palmeiras, talvez o jogo contra o Flamengo na temporada passada, mas contra a Portuguesa ele realmente desempenhou, começou de titular, mais uma vez, né? O Bahia entrou no segundo tempo também, foi bem, e parece, não sei se vai ser o caso de se concretizar, mas parece que vai ser uma boa temporada do Coutinho. Vamos ver até onde ele aguenta na parte física, né? Que a gente sabe que é um fator complicador para ele, mas ele faz tecnicamente. Inclusive, voltando com a Chapada, que marcou o gol nessa partida, ele começou muito bem a temporada. Saindo de dois times grandes que desempenharam bem, ou talvez pior dessa rodada, foi o Fluminense, que enfrentou o Madureira e no Espírito Santo. Não foi Madureira, no Espírito Santo. Eu avisei. Mas Fluminense e Madureira fizeram um jogo bem morno nessa rodada. Da bola em campo não tem muito o que falar. Não foi muitas chances, nenhum dos dois goleiros trabalharam tanto. Fica um sinal de alerta pro Fluminense, tá? Não só considerando o Campeonato Carioca não, até porque a gente sabe o que aconteceu na temporada passada do time tricolor, que até agora não deu muitos sinais de que vai jogar bem não. Vamos ver se isso muda em algum momento, mas a situação não aparenta mudança. O que inclusive é alvo de críticas pro Thiago Silva, né? É complicado esse caso do Thiago, porque o que acabou viralizando foi um corte de 30 segundos da entrevista dele, perguntando se vale a pena continuar, com a família dele em Londres, sendo xingado pela torcida e tal. Mas eu realmente quero que seja entendido que o principal da fala do Thiago não foi esse. Quando o Thiago reclama, ele tem um motivo muito sério, que é a questão, novamente, do calendário. A questão de como é montada essa temporada. E realmente o que ele fala de treinar 40 minutos e já ir para o jogo de 90 é complicado. É claro que ele tá certo também quando ele fala que a torcida vai cobrar porque o orçamento da montagem do time do Fluminense é o triplo, é o quádruplo, eu acredito que seja até mais do que o time do Madureira. Mas é realmente um ponto válido quando ele levanta que mal treinou contra um time que vem de treinamento já há 3 meses por ter um calendário mais vazio. Então é complicado porque o Thiago chegou muito bem, foi um dos responsáveis por uma segurança defensiva que o Fluminense pôde ter durante um tempo no final da temporada passada, mas já não terminou a temporada passada em tão alto nível assim, e também não começa essa jogando muita bola. Nessa retomada do time principal do Fluminense, que já não é de hoje, é da rodada passada, a gente está vendo que o Fluminense realmente está bastante defasado e faz sentido esse cansaço. Né? Vamos ver se o Fluminense cresce, se a gente entende que é um cansaço, se a gente entende que é questão do time só treinar mais. Mas um ponto também os jogadores da base, principalmente Calma Elias, o Riquelme, estão pedindo passagem. É questão do Mano também ver esse elenco ainda fora do seu auge e dar espaço para esses jogadores, principalmente no momento do Campeonato Carioca. Se for o caso, depois precisar num Campeonato Brasileiro, numa Copa do Brasil, ele já está em prontos. E a torcida quer, principalmente o Riquelme, a torcida quer tempo para esses jogadores. Vamos ver como é que o Mano vai entender toda essa situação aí. Entre os outros jogos da rodada, o Nova Iguaçu acabou empatando em um 0x0 também bem sonolento
contra o Boa Vista. A gente pode até dizer que talvez o time do Nova Iguaçu teve mais apreço com a bola, teve mais interesse a jogar, principalmente nas primeiras metades de cada tempo. Mas o time cansava, perdia intensidade, o Boa Vista começava a ficar mais com a bola e o jogo ficava cada vez mais entediante. Então, também sem muitos comentários. Diferente de Maricá e Sampaio Corrêa, que foi emocionante até demais. Um certo clássico, se a gente pode dizer assim, como teve o jogador chamando, manteve o Tsunami na primeira colocação do Campeonato Carioca, mas sem vencer a partida. Inclusive sendo salvo. O Maricá abriu o placar ainda no primeiro tempo, o Max conseguiu a virada no segundo tempo para o Sampaio Corrêa, e quando o time teve um jogador expulso, o Maricá foi lá, pressionou, incendiou e conseguiu empatar a partida, permanecendo na primeira colocação da tabela. Então, eu vou deixar a tabela aqui para vocês verem mais uma vez, mas eu não vou parar por aqui porque hoje a gente tem mais assunto. Hoje eu quero falar de Campeonato Paulista, de clássico, de São Paulo e Corinthians. O São Paulo que venceu o Corinthians por 2 vezes nesse final de semana. O cavalinho do Corinthians que está aqui deve estar até triste por conta disso. 2 grandes vitórias. 2 grandes jogos, para ser sincero. No São Paulo e Corinthians do profissional, um primeiro tempo que o Corinthians levou bastante perigo. Rafael teve que salvar principalmente nas jogadas aéreas. E no segundo tempo, um festival de ataques, um festival de gols. A dupla Oscar e Lucas joga muita bola. Não sei quanto vai durar, mas posso dizer que se o São Paulo conseguir manter essa dupla jogando bem, o São Paulo briga por algo esse ano. Falando aqui de qualidade técnica, estou falando aqui de jogadores diferenciados. O Oscar estava sumido na Liga Chinesa, ainda jogando muita bola. Então, novamente, o São Paulo, se conseguir manter os dois bem numa condição física, briga por algo esse ano. Os dois foram responsáveis diretos pelos 3 gols do São Paulo na partida. O Lucas marcou 2, o Oscar marcou 1. O Corinthians diminuiu com o Martins, mas também teve outras oportunidades de gol. E essa vitória de São Paulo também significa a primeira derrota do time de Ramon Dias em quase 3 meses. Eram 10 jogos sem perder nenhum jogo. Campanha que vinha desde o ano passado e que mostra uma certa consistência do Corinthians sob o comando do treinador argentino. E bom, o São Paulino que teve a felicidade, um dia acabou se complicando um pouco com a venda do William Gomes e criticando bastante por mais uma vez a gestão do Casares. Novamente uma venda por um valor muito abaixo do que um jogador vale, mas isso é papo para um outro vídeo, porque agora eu preciso falar de uma coisa bem séria e bem chata que aconteceu no Atletiba nesse final de semana. Aqui não tem que falar de jogo. O jogo não foi bom, o jogo terminou 0-0, de verdade não tem muita coisa a falar. O que eu posso falar? Da confusão no final. Se não me engano, 11 atletas foram expulsos, 10 só nessa confusão do final do jogo. É um ridículo. E da cena triste que o Léo sofreu. O Léo no Vasco se dizia muito identificado com o clube por conta de uma causa. E o Léo chega no Paraná e vê uma situação completamente contrária acontecer. Eu não vou botar o vídeo aqui, eu não quero que esse vídeo rode mais, eu só quero que a pessoa, ela, pelo que eu entendi, ela já foi identificada, mas eu não sei se já levou para algum nível superior. Mas é bem chato essa situação. É chato porque ele pôde gritar, ele pôde gravar, sentir que nada ia acontecer, porque no estádio nada aconteceu. Porque no lugar de dezenas de milhares de pessoas, nada aconteceu. Por nenhum torcedor, por nenhum policiamento, nada. Nada. O Léo, inclusive, vai no pós-jogo na delegacia. Não tem ninguém. E não tem desculpa. Todo mundo viu o que aconteceu. Todo mundo sabe o que aconteceu. Todo mundo ouviu o que aconteceu. Na hora, depois, independente. O fato é, durante a partida rolando, aquele vídeo já tinha viralizado. E como é que não tinha ninguém? Talvez não fosse nem necessário ter alguém ali para o Léo quando o Léo chegar. Talvez fosse necessário para ter alguém para acompanhar o Léo da saída do gramado.
Olha o caso que se repete. E aí? Não vai acontecer nada? Ele já foi na delegacia depois, prestou queixa. Como eu falei, a polícia já identificou o suspeito. Mas não vai acontecer nada. Vai ter perda de torcida, vai ter perda de mando, vai ter perda de pontos. A gente lá atrás achou legal, elogiou a postura de eliminar o Grêmio contra o Santos na Copa do Brasil. Foi um grito de uma torcedora. E esse grito agora? E esses tantos outros gritos? É muito fácil, é extremamente fácil a gente chegar no jogo da Libertadores e falar que o argentino é racista. E querer que o argentino, ou que o uruguaio, ou que o paraguaio, seja excluído da competição. Mas e a gente aqui? A gente tomou essa postura 10 anos atrás e depois nunca mais. E aí cada torcedor vai poder gritar, não, mas o torcedor não pode entender que é o clube. Então porque ela pode. Nunca mais vai poder? Então como é que resolve? Como é que resolve? O torcedor pode nunca mais frequentar o estádio. Essa vai ser a punição dele. Mas como e quando a gente resolve? Ou a gente vai sempre entender que é um caso isolado, como dizem por aí. Ou que, ou que isso vai ser amenizado por uma campanha de marketing, por uma camisa diferente. Até que ponto os clubes estão de fato com o jogador? Até que ponto os clubes querem realmente mudar? É difícil. Mas bom, o resumo da rodada vai ficando por aqui. A gente volta na próxima rodada do estadual. E que os clubes, as federações, CBF, pensem muito nesse caso. Nem sempre é só entrar com faixa em campo, não. Às vezes a gente precisa agir.